Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Lenta, mas em alta. A recuperação da indústria dá sinais na pesquisa da CNI, que mostra que a maioria dos indicadores industriais de outubro fechou em alta. Otimismo com o futuro e confiança em alta também dos micro e pequenos empresários. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, a aposta principal é para uma melhora nos próximos 6 meses. Nas perspectivas econômicas do Boletim Focus, cresce a previsão de crescimento do PIB e diminui a da inflação para este ano. No presente, a Associação Comercial de São Paulo registra aumento das vendas do varejo pelo 4º mês consecutivo. E no registro da história recente, cai o número de pedidos de falência em todo o país. O cenário econômico em alta está no ar. Com a economia sendo a notícia principal neste ano, com dados de inflação baixa, crescimento do PIB, sondagens e expectativas positivas sobre o futuro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aparece como um potencial candidato do governo à presidência no ano que vem. Hoje, ele foi perguntado novamente sobre o assunto por jornalistas num evento no Rio de Janeiro. Meirelles respondeu que esta decisão só será tomada no ano que vem e que até março seu trabalho estará totalmente voltado à economia do Brasil. E sobre a reforma da Previdência, outro assunto que o ministro tem feito, inclusive, corpo a corpo com parlamentares, o ministro Henrique Meirelles considerou positivas as reuniões do governo feitas no final da semana para tratar da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Acompanhe. Existe, sim, um esforço grande, concentrado, de que isso seja resolvido logo. O que se espera, é uma expectativa, que tenha uma boa possibilidade de ser votado esse ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. O que é claro, no entanto, para todos, é que para o país é importante, para o país crescer, gerar emprego, com inflação e juros mais baixos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante que o próximo presidente que assumir não tenha que assumir tendo esse enorme desafio à frente de ter que enfrentar uma reforma da Previdência. Até março, começo de abril do ano que vem, eu vou tomar uma decisão se eu me colocarei ou não no processo eleitoral. No momento, o meu foco, 100%, é o meu trabalho como ministro da Fazenda e um trabalho para o Brasil, de fato, consolidar a sua trajetória de crescimento. Isso é fundamental porque é isso, em última análise, que vai definir o futuro próximo do Brasil, nos próximos anos, padrão de vida e renda de todos os brasileiros e, em última análise, terá consequências também em todo o processo. Bom, o ministro diz claramente que pode sim ser candidato. Não nega, mas condiciona uma série de outros fatores aí. O faturamento da indústria brasileira cresceu no mês de outubro, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Na base de dados dos indicadores industriais, também houve aumento do rendimento médio real. Os números indicam uma clara recuperação do setor, mas ainda lenta. Nós temos uma tela justamente para mostrar esses dados ali. Olha, o faturamento cresceu 1,7%, o faturamento médio. O emprego muito pequeno ali, mas ainda assim positivo, de 0,1%. A utilização da capacidade instalada também teve um crescimento de 0,2%. O rendimento médio de 0,9%. E os salários de 0,3% a salário médio, ou seja, a massa salarial cresceu 0,3%, embora a contratação tenha sido pequena. Esses dados todos mostram claramente que há sim uma recuperação, é bem lenta, mas a maior parte dos dados a maior parte é toda positiva. Isso é que chama a atenção. A indústria sofreu muito em 2015 e 2016 e no começo agora de 2017. A gente viu agora na divulgação do PIB na semana passada, do terceiro trimestre, que a indústria e os serviços se recuperaram. A gente está vendo que a confiança aí também está bem melhor. E esses dados são objetivos, ou seja, não é de confiança não. São dados objetivos de crescimento apurado no setor industrial pela CNI. Bom, agora vamos falar de confiança. A confiança dos micro e pequenos empresários que se manteve acima dos 50 pontos, o que indica otimismo, é uma escala de 0 a 100. O índice teve leve recuo em novembro na comparação com outubro, mas com um índice de expectativa bem superior
acima dos 60 pontos. Vamos aos números também, nós temos uma tela preparada ali, olha. Em novembro ficou em 51,5 pontos. Esse índice aí, quando eu digo exatamente, é uma régua de 0 a 100, então acima de 50 é positivo. Era um pouquinho superior a 52,6 no mês de outubro, então houve um pequeno recuo, mas ainda assim nós estamos na fase de otimismo. E é uma média justamente de duas primeiras perguntas. Para chegar no índice de confiança do micro e de pequeno empresário, o SPC e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas perguntam qual a sua opinião sobre as condições gerais, as de momento, 39,4, ou seja, as condições atuais, é bem baixo. Mas qual a sua perspectiva? A perspectiva é de 60,9 pontos, ou seja, bem acima da média do otimismo. Esse índice é que mostra claramente que há uma perspectiva de melhora também no caso do setor das pequenas e microempresas. Tem um outro dado bem interessante nessa pesquisa. 54% dos micro e pequenos empresários consideram que a economia piorou nos últimos 6 meses. Por outro lado, 42% se disseram confiantes com o futuro da economia brasileira. Para estar confiante, alguém precisa ver que há uma base sólida para crescimento, ou seja, não é que é uma divergência clara, não é uma incoerência. Há uma divergência, mas não necessariamente uma incoerência. E os dados de confiança e percepção da economia mostram o que esperar do futuro. Mas dados recentes mostram que as vendas do varejo no estado de São Paulo registraram um resultado positivo pela 4ª vez seguida. Os números são da Associação Comercial de São Paulo e quem nos conta é a Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Isso depois de um início de ano amargo de resultados negativos. Em setembro, o volume de vendas do chamado varejo ampliado registrou o 4º resultado positivo consecutivo. Uma pequena alta de 1,1% na comparação com o mesmo período de 2016. O varejo ampliado inclui automóveis e material de construção. E no acumulado de janeiro a setembro, essa alta é de 3,2%. 8 das 9 atividades econômicas pesquisadas aumentaram as vendas em relação ao mesmo período de 2016, com destaque para lojas de departamento, eletrodomésticos e eletrônicos, concessionárias de veículos e lojas de móveis e decorações. Na avaliação do setor, essa alta de setembro, apesar de pequena, indica que a recuperação da economia vem ganhando força, resultado do aumento da renda e do emprego e também da maior oferta de crédito, Piotr. A divulgação do IBGE com alta do PIB do terceiro trimestre na semana passada mexeu na percepção dos analistas e economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, também na própria semana passada. Na divulgação de hoje, segunda-feira, a previsão de crescimento da economia para este ano aumentou. Na pesquisa, destaque também para uma leve queda da inflação. A gente vai olhar aqui nesse gráfico, porque nos números que nós temos aqui, olha, o IPCA, a inflação oscilou um pouquinho esse ano, mas sempre se manteve baixa, levando-se em conta o histórico dela. Aliás, da inflação oficial medida pelo IBGE, o IPCA 15, que é a prévia da inflação de novembro, ainda não saiu o número de novembro, mas a prévia divulgada logo depois do dia 15, que tem os 15 últimos dias de outubro e os 15 primeiros dias de novembro, no acumulado do ano está em 2,58%. 2,58%. Portanto, a previsão, levando-se em conta esses dados todos e a melhora da economia, a gente tinha há um mês nas previsões dos economistas do Focus 3,08 para o final do ano, ou seja, no final de dezembro. Na semana passada baixou para 3,06 e agora em 3,03. Nós estamos falando aqui de um decréscimo de 0,03, evidentemente, nós estamos falando da segunda casa depois da vírgula, mas nós estamos falando de inflação controlada, de inflação em queda, e quando a gente tem uma inflação controlada, há uma série de benefícios. Sobretudo, esse aumento do consumo que a gente está vendo é uma recuperação do emprego, é uma recuperação da renda e uma recuperação do poder de compra. Isso tudo a gente está vendo aqui com essa queda da inflação que tem possibilitado essa recuperação do comércio via, evidentemente, consumo dos brasileiros. Isso tudo melhorou nesses últimos tempos. Para 2018 ficou igual, a previsão não teve alteração, ficou exatamente em 4,02. Isso tudo nós estamos falando do ano que vem. Para este ano, a prévia agora, pelo menos a perspectiva econômica dos economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, está em 3,03%. Ou seja, era aquela inflação que se previa, algo em torno de 3%. No acumulado oficial já do IBGE, do IPCA,
2,58% ao ano. Claro que nós estamos falando que tem ainda 45 dias para somar ao índice oficial. Vamos seguir agora para o dado mais importante da divulgação do Focus dessa semana, é exatamente o crescimento da economia brasileira. E ele é bem importante, porque, para se ter uma ideia, há um mês já tinha havido um aumento. Você se lembra que a gente falou do crescimento da economia em 0,4 no começo desse ano, 0,34, alguma coisa assim, depois foi crescendo, isso tudo teve o tombo naquele momento da crise política de maio e junho, mas depois a gente começou a ter uma recuperação, falou-se em 0,7%, o Banco Central sempre manteve primeiramente o 0,5%, depois subiu para o 0,7%, agora nós estamos falando de um crescimento da economia. Olhando só essa trajetória de um mês a 4 semanas, a previsão dos economistas era essa aqui, olha, exatamente 0,73% de crescimento do PIB, do crescimento da economia brasileira agora em 2017. Há uma semana manteve-se esse 0,73%, não tinha muita novidade, até chegarmos na previsão da semana passada, ou seja, a pesquisa é feita na semana passada e divulgada sempre às segundas-feiras. Agora nós estamos falando de um PIB muito próximo de 1% de crescimento. Estamos falando aqui de 0,89% de crescimento. 0,9% praticamente, ou seja, muito próximo de 1%. No consolidado do IBGE, na divulgação da semana passada, que obviamente interferiu na análise dos economistas, houve um crescimento pelo terceiro trimestre consecutivo da economia. O crescimento do terceiro trimestre foi de 0,1%. É pequeno, mas se a gente olhar por um outro ponto de vista, são 2 pontos de vista a mais, na verdade, para a gente analisar esse dado. Primeiramente, é o terceiro trimestre consecutivo de crescimento. Tivemos PIB negativo, ou seja, uma retração econômica, uma recessão em 2015 e 2016. Esses 3 trimestres mostram claramente uma saída da recessão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o IBGE divulgou, juntamente com o crescimento de 0,1% do terceiro trimestre na semana passada, que influenciou uma revisão do crescimento do PIB no primeiro e no segundo trimestres do ano. Ou seja, há perspectiva que o IBGE faça uma revisão também desse terceiro trimestre, porque as expectativas econômicas aqui cresceríamos mais do que 0,1%, mas isso tudo impactou na previsão do final do ano. Há analistas e que têm um histórico de acerto bastante importante que estão prevendo um crescimento de 1,1 até neste ano, que melhoraria muito o quadro da economia, com uma percepção de crescimento ainda maior para o ano que vem. Para a gente falar ainda sobre o PIB, em 2018, há um mês era 2,5%, subiu para 2,58% e agora um leve crescimento de 0,02 ponto percentual para 2,60%, isso tudo em relação ao crescimento da economia este ano. O que é extremamente importante, levando-se em conta os 2 anos anteriores de crescimento ruim, na verdade, de retração econômica. O fato é, saímos de uma recessão. Agora é construir um caminho que nos permita crescer gradualmente, mas de forma sustentável. Agora um outro dado. E o percentual de famílias inadimplentes recuou pelo segundo mês consecutivo em novembro, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio divulgada hoje. E o número de famílias que se disseram endividadas aumentou tanto em relação a outubro quanto na comparação com o mesmo mês de novembro de 2016. 2 coisas que é bastante importante notar. Uma coisa é família endividada. O aumento de famílias endividadas não é necessariamente ruim, precisa saber o porquê da razão da dívida. As pessoas estão tendo mais acesso a crédito, embora ainda seja muito altos os juros no país, e por outro lado as pessoas estão recuperando o emprego, então elas começam a se endividar, têm chances de se endividar. Nós temos um negócio no país que os economistas chamam de demanda reprimida, ou seja, as pessoas têm desejo de compra, porque elas não têm recursos para comprar. Quando sobra um recurso, as pessoas vão às compras. Isso aí é o significado de demanda reprimida. Quando a gente olha aqui para as famílias endividadas, esse é exatamente o dado. Ali, em novembro ele cresceu, se comparado a outubro, cresceu 0,4 ponto percentual. Chegou a 62,2% das famílias que se disseram endividadas. E quando a gente olha em novembro de 2016, o crescimento foi ainda maior. Ou seja, tem mais gente se endividando do que tínhamos no ano passado, porque o total de famílias endividadas em 2016, nessa época, era de 59,6%. Vamos fazer primeiro essa pequena análise. Estar endividado não é necessariamente um problema. Alguém que comprou uma casa está endividado e vai ficar endividado pelos próximos 100 meses, se financiou a casa pelos próximos 100 meses. Quem comprou um carro, comprou em 24 meses, comprou em 36, em 48, essa família também estará endividada por todo esse período. Ou seja, mas comprou porque viu uma possibilidade de ter condições de pagar isso daí. Recuperou o emprego, recuperou a renda,
Então, estar endividado não é um problema. O dado que é preocupante é exatamente esse aqui. Embora tenha havido uma redução, é ainda muito pequena. Famílias que se dizem inadimplentes, com contas em atraso, ou seja, não estão conseguindo pagar, 25,8% das famílias. Está aqui, olha, volto aqui a tela 4, perdão, exatamente, ó, 25, vou mudar um pouquinho, vamos lá, agora sim, olha, 25,8% das famílias se dizem nessa condição de contas em atraso, estão endividadas e não conseguem pagar. Isso chama-se inadimplência. Se comparado a outubro, houve uma queda de 0,2%. Ótimo, esse dado é bom. É uma queda pequena, mesmo assim é uma queda. Menos famílias se disseram sem condições de dar conta das suas dívidas. Mas se a gente comparar com novembro de 2016, aí houve um aumento de 1,4 ponto percentual. Esse é o detalhe. Sem condições de pagar, absolutamente muito endividadas, que não vê nenhuma luz no túnel, ou seja, condições de pagar essa dívida nos próximos meses, ficou estável. É um dado positivo pelo fato de ser estável, mas a gente está falando de 10% das famílias que não vê nenhuma possibilidade de sair do endividamento crônico, ou seja, da inadimplência de contas em atraso. Esses dados todos são extremamente preocupantes. Um detalhe final, o cartão de crédito é exatamente a forma com que as pessoas tomam as dívidas. Por quê? Porque o crédito a pessoa tem um limite lá, ela usa. O problema é que o cartão de crédito, na melhor das hipóteses, está cobrando em torno de 300% de juros ao ano. Ficar endividado no cartão de crédito é quase um caminho sem nenhuma saída. Daqui a pouco os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa, está ali hoje uma alta, depois da queda na sexta-feira, alta de 1,39%, 73.269 pontos. E o dólar comercial, vamos ao dólar comercial, queda hoje de 0,27% a R$ 3,24, exatamente o inverso do que aconteceu na sexta-feira. Bom, nós falamos há pouco sobre vários índices e expectativas da economia em alta. Tem um outro bem importante, caiu o número de pedidos de falência em todo o país, de acordo com dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito. Vanessa? Pois é, Piotr, de janeiro a novembro, o número de pedidos de falência caiu 17%. Já de outubro para novembro, o recuo é de 4,5%. Mas as falências decretadas tiveram uma alta, 3% no acumulado do ano. Os pedidos de recuperação judicial também diminuíram 23% nos primeiros 11 meses do ano. Para o SCPC, os dados mostram que as empresas passaram a ter melhores condições de solvência depois de um período de forte redução da atividade econômica, uma tendência que deve se manter por causa dos juros e da inflação mais baixos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A CEAGESP é conhecida como o maior entreposto comercial da América Latina. São frutas, legumes, verduras, flores, pescados e outros produtos, movimentando um exército de 50 mil compradores e vendedores todos os dias na zona oeste da capital paulista. Com tudo isso, a CEAGESP acaba sendo um termômetro da economia do Brasil, de momento, exatamente do momento, porque os preços praticados lá são referência para o restante do país. Para falar dos números desse gigante, está aqui hoje o chefe do Departamento de Economia da CEAGESP, Flávio Godas. Flávio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Como é que está a economia do CEAGESP? A gente viu vários índices hoje, a maior parte todos positivos, são vários índices de perspectiva positiva, e a gente tem visto também números muito melhores de recuperação da indústria, do comércio. Na CEAGESP, qual é a situação? Boa noite, Piotr. Houve, de fato, um crescimento no volume comercializado. A expectativa é que fechamos aí o ano de 2017 com um crescimento de 5% no volume. Em contrapartida, houve uma acentuada redução de preços, ou seja, a demanda retraída, a renda ainda sentindo os sinais aí da economia enfraquecida, mas a tendência para o ano que vem é realmente esse cenário se modifique e já apresente melhoras. A gente teve um aumento no volume de vendas, é isso? Exatamente. No volume comercializado aumentou e em contrapartida os preços caíram. Então a demanda não foi suficiente para absorver esse maior volume ofertado. A gente está vendo a inflação em queda de boa parte dos alimentos. A gente viu os alimentos caírem de preço durante todo o ano. Aliás, boa parte das vezes o que puxou a inflação para baixo, os vários índices, é justamente alimentos.
A CEAGESP consegue mostrar isso claramente, então. Sem dúvida. A gente tem um índice que mede isso mensalmente. O índice CEAGESP, que acompanha uma cesta de 150 produtos. E, de fato, esse ano está com queda aí de quase 4%. A queda média, mas alguns produtos caíram muito mais que isso. Flávio, vamos olhar para a economia. Boa parte dos produtos ou de serviços ou de qualquer outra coisa que tinha preço alto até 2 anos atrás baixou muito, porque nós temos hoje uma demanda menor. O desemprego está se recuperando, mas muita gente está desempregada e, claro, está um aumento de poder de compra, mas ainda gradativo. A gente viu que teve exageros lá. Por exemplo, o preço dos imóveis no Brasil inteiro explodiu no final dos anos, ali 2007, 2008, 2009, 2010. Esses valores todos estão sendo corrigidos para baixo porque ali tinha uma bolha. Os alimentos estão mais baixos esse ano por qual razão? É porque eu estou tendo uma fraca demanda, porque as pessoas não estão tendo recursos, ou porque eles também estavam num preço exacerbado e estão baixando? Os alimentos, no caso da CEAGESP, são altamente perecíveis, então essa bolha praticamente inexiste. O que ocorre é que depende muito da condição, da sazonalidade, que é a safra, da condição climática, e o impacto disso, o monitoramento é imediato. Então, houve, de fato, uma queda dos preços praticados em função do maior aumento e em função da demanda retraída. Então, esse cenário para o setor de hortifruti é o que está valendo agora. Mas nós tivemos tempos atrás coisas exorbitantes como o preço do tomate, a R$14 no varejo o quilo. Eu me lembro de ter visto isso R$14 no supermercado. Isso já, aliás, fui recentemente ao supermercado e estava R$2,20. O mesmo tomate no mesmo supermercado. Isso é o quê? Lá foi um problema de entre safra ou de safra com problemas climáticos que afetou a produção? Ali foi uma série de fatores, tanto sazonais quanto climáticos. Era um intervalo entre as safras e um problema climático que teve em regiões produtoras importantes. Eu lembro bem que chegou a R$ 8,75 no atacado. Foi o recorde do preço do tomate no atacado. Hoje esse mesmo preço é por volta de 1 a 1,20. Então realmente o preço está muito mais barato. Está um preço que favorece inclusive índices inflacionários, né? O controle da inflação. A boa parte está vindo da alimentação, seguramente. Seguramente. Produtos importantes, a laranja está com preço baixo, tomate, batata, cebola. Então são produtos aí com grande representatividade, com preços reduzidos. Agora, toda hora se fala em mexer na CEAGESP, mudar a CEAGESP de lugar e tudo mais. O movimento ainda é muito gigantesco na CEAGESP, não é? São 11 mil toneladas dia ainda. 11 mil toneladas. É um fluxo financeiro de mais de 20 milhões de reais. Nunca houve alteração não teve uma alteração agora recente. Manteve-se alto, apesar dessas discussões de se alterar o lugar da CEAGESP. Houve uma queda em 2016, uma ligeira queda, mas 2015, para você ter uma ideia, foi o melhor resultado dos últimos 20 anos. Então, realmente, ainda são grandes volumes, tanto físico quanto financeiro. Agora, o que chama mais atenção? Tem algum setor que cresce, seja de flores, mais do que a média dos outros, ou de alimentos? Estou falando de hortifrutis, porque ali se vende de tudo, pescados e tudo mais. O que cresce ou não nesses últimos tempos? O setor de frutas é sem dúvida o que mais cresce, tanto frutas nacionais como o volume de importação. Cerca de 20% mais ou menos das frutas são importadas, vêm de fora do país e é sem dúvida o setor mais importante e aquele que mais cresce. O de frutas, é? Sem dúvida. O setor de flores cresce de forma alternativa. A gente tem um problema lá na localização atual de espaço. Então o nosso espaço não permite crescimento do setor de flores. Então ele via com crescimentos anuais de 5% a 10% e aí nos últimos 3 anos houve uma estagnação. Permita fazer uma pergunta sobre flores. Quando se vai para a Europa se vê um consumo de flores muito alto. Aqui é muito sazonal flores. Eu sei que finados tem um consumo maior de flores por razões óbvias, que faz parte da tradição as pessoas irem mais ao cemitério e levar flores ali para os entes que estão ali enterrados. Bom, mas há um consumo maior de flores nos últimos anos no Brasil ou não? Sim, vem crescendo, mas ainda está muito atrás, até de vizinhos como a Argentina. O nosso consumo per capita é de 3 a 4 dólares, na Argentina é 25, na Europa, na Holanda, na Holanda 70. Então, realmente a gente está ainda com índices aí com consumo abaixo do que o normal, mas é um setor que cresce ano a ano. Por que você acha que o consumo ainda é baixo no Brasil? É uma questão de poder aquisitivo, de escolha entre comida e flor, alguma coisa? Eu acho que as duas coisas. O produto ainda é caro, mesmo com reduções. A orquídea é um produto nobre que já vem caindo bastante de preço. Uhum. Pontos de venda você já encontra em supermercado, em feiras livres, que anos atrás a gente não encontrava. Então todos esses fatores fazem com que o produto venha crescendo. Mas realmente a gente tem um sério problema de consumo retraído nesse setor. Flávio, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer, Piotr. Começamos com Flávio Godas, o chefe economista da CEAGESP aqui em São Paulo.
O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite a você. Até amanhã.